A graça e a paz, seja bem-vindo a mais um encontro para o curso de preparação para o concurso aí de capelania do Exército Brasileiro. Mais uma vez, bem-vindo à minha casa, sou o pastor Mafson Darley. E antes de a gente começar a conversar, só deixar aqui uma pequena observação, que a pedido aí do pastor Isaac e de outros pastores, no lugar de ter um encontro por unidade, nós teremos um encontro por capítulo. Isso é bom porque a aula não fica muito extensa e a gente consegue aprofundar. Então hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo, que é sobre João Batista, como eu tinha dito, né? Então já no início ali do primeiro capítulo, que ele vai falar de um novo profeta, ele já trata ali como era o cenário da qual João Batista ele se encontrava, ele convivia, né? Ele dizia que, segundo alguns estudiosos, e conforme George Ladd ele comunga, ele participava de uma comunidade chamada de Qumran, né? E então ele sofreu um pouco dessa influência, né? Então ele participava dessa comunidade, né? Que era uma comunidade messiânica profética, né? Ou messiânica escatológica, né? Ele acreditava no Messias, mas aquele Messias escatológico que vinha para trazer um novo reino, que vinha como rei, majestade, né? Então ele tinha essa ideia. E aí ele já começa trazendo um segundo cenário, que ao meu ponto de vista é um fator importante, que ele chama ali de crise iminente. Mas o que é isso? Ele vai trazer entre o debate, entre ali o diálogo entre os dois batismos de João Batista ou o único batismo de João Batista. Em que sentido? João Batista ele fala que Jesus vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então ele elimina já de início a ideia de dois batismos. Ele diz, não existe dois batismos aí, existe apenas um batismo, mas em dois elementos. Como assim? É um batismo só. Só que para os justos eles serão batizados em espírito, com espírito ou no espírito, tá? Os ímpios serão batizados com fogo, ou seja, eles serão queimados, eles vão para o inferno, eles serão condenados. Então é um batismo apenas com dois elementos. E ele fala assim, aqui no livro aqui, na sua página 56, tá? Ele fala assim, deixa eu ler aqui essa parte aqui é mais interessante aqui, tá? Eu anotei aqui, mas essa parte aqui ele é mais preciso. Ele fala assim, na página 58, ele fala assim: é notável que a pregação de João transcenda a expectativa usual do Antigo Testamento, no fato de o personagem messiânico ser tanto salvador como juiz, ao passo que no Antigo Testamento ele é identificado como um rei davídico, que não é o agente para o estabelecimento do reino. Aí aqui falando sobre, aqui está explicando ali sobre o batismo, né? Aí ele vai falar assim, João também anuncia um batismo de fogo. O contexto da expressão permite afirmar que ele se refere ao julgamento de Deus, o significado desse julgamento. Aí ele vai falar assim, um outro ponto de vista é sugerido pelo próprio contexto. Aquele que estava por vir, ou seja, Jesus, batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. João proclama, né, esse batismo. Então, um batismo em dois elementos. Essa é a ideia-chave desse ponto. No outro ponto, ele vai falar sobre esse batismo de João, tá? De onde é que vem esse batismo de João? Ele vai trazer aqui 3 teorias, tá? No final, ele vai dizer o seguinte, não tem como eu afirmar qual a teoria é certa, apesar que ele vai dizer qual ele tende, ou qual ele caminha, o escritor, mas ele faz e fecha, ele diz, mas eu não tenho como afirmar. O importante é que, independente de qualquer uma dessas teorias, ele fala assim, que o batismo de João Batista era um ato formal chamado do batismo do arrependimento, que resulta no perdão dos pecados. Mas o batismo de João é a expressão do arrependimento, que tem como resultado o perdão dos pecados. Tá, mas que teorias são essas? Então tem 3 teorias. Primeiro, é a teoria do batismo dos prosélitos, né? Ou seja, daquelas pessoas que não eram judeus e se arrependia, tá?
Tem pessoas que não eram judeus e se arrependiam. Ele traz sobre isso aí. Então, estou procurando aqui, ó, na página 60, que ele fala, então a primeira teoria é essa teoria, né? Só que ele diz o seguinte, essa teoria não tem como ela continuar. Por quê? Porque existe alguma diferença entre o batismo de João e esse batismo ali cadê aqui a palavra aqui para mim trazer para vocês o contexto aqui? Dos prosélitos aqui, ó, no finalzinho, ó, entendeu? Ele diz que apesar de ter alguns pontos de semelhança, qual é um dos pontos deles? Que tanto o batismo do prosélitos como o batismo de João, ele era por imersão. Lógico, né? O escritor aqui é escritor batístico, como a gente falou na primeira aula. Só que ele diz que existia algumas diferenças. Primeiro, o batismo do prosélitos não incluía judeu. E o batismo de João incluía judeu. E ele não poderia considerar os dois batismos como igual, porque os judeus não se batizariam. Outra ideia que ele traz é o seguinte, que o batismo dos prosélitos era administrado, cadê aqui, ó, somente pelos gentios, isso aí eu já falei, né? O outro fato é o seguinte, que o batismo de João, tá? Ele era um batismo escatológico, tinha um caráter escatológico. Isso aí é bom vocês anotarem, tá? Que torna o batismo de João impossível de ser repetido. Por que que o batismo de João, para o escritor John Ladd, é impossível de se repetir, ou seja, eu ser rebatizado? Porque ele é um batismo escatológico, tá? E aí, nós estamos chegando aqui aos 7 minutos, a segunda ideia que ele traz era o batismo da comunidade de cura, certo? Que João Batista fazia parte. E ele diz, ó, isso aí até tem fundamento, só que ele vai trazer algumas diferenças sobre isso, tá? E a última ideia que ele traz, que ele já caminha por isso, ele fala o seguinte, ó, os judeus ali, os sacerdotes, eles tinham a lavagem como ato cerimonial. E ele vai mostrar ali várias passagens que ele diz assim, ó, não adianta vocês fazerem esse ritual de se lavar se vocês não se arrependerem e realmente se limpar. Então eu estou trazendo agora uma lavagem diferente, um ritual diferente. Que ritual é esse? É o batismo do arrependimento, que ele usa a palavra que é a metanoia, né? Então essa é a ideia que ele traz. E aí depois o escritor, ele vai trazer a relação entre Jesus e João, né? Que João, quando ele viu Jesus, ele já viu ali um caráter messiânico nele, mesmo apesar daquela dúvida que ele mandou os seus 2 discípulos para realmente confirmar, ele viu em Jesus um caráter messiânico. Ele fala assim, ó, concluímos que Jesus quis dizer que João é maior dos profetas. Na realidade, João, ele é o último dos profetas. Com ele, com João, a lei e os profetas haviam chegado ao fim. Então isso é bom anotar. Em João acaba-se os profetas e a lei. A partir dos dias de João, o reino de Deus está operando no mundo. Então, a partir de João, o reino de Deus, como o escritor sempre vai trazer, já é e o ainda não. A partir daquele momento, o reino de Deus já é, mas ainda há de concluir, tá? E por fim, ele fala do João Batista no 4 evangelho, que é o evangelho de João. Que ele diz que o evangelista João, quando ele traz João no seu evangelho, diferente dos sinópticos, ele não vai trazer uma narrativa do evangelho de João, ele não traz o João Batista, né, como um fator histórico, mas sim na sua reinterpretação teológica, tranquilo? Tá? Então, quando Jesus ele apresentou João, quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, João fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele traz essa mensagem teológica da figura de João, tá? Então eram essas ideias principais do primeiro capítulo. No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a necessidade do reino, o mundo e a humanidade. Lembrando que ele sempre traz essa ideia do reino como o novo Israel, tá? Isso aí vai trabalhar depois, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Aquele forte abraço, aquele abraço cristão. Até o nosso próximo encontro.